Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Olá! Sejam todos bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast Mito, Corpo e Voz. Essa atividade faz parte do projeto Quando o Mito Ganha Corpo e Voz, Redescobrindo a Força de Ser Mulher, que está sendo realizado através do edital Criação, Informação e Diversidade das Culturas, executado com recursos da Lei nº 14.017/20. Então, hoje nós chegamos para falar sobre a última iabá do nosso projeto, que não é ninguém mais, ninguém menos do que a grande mãe, a senhora dos nossos pensamentos, né? Aquela divindade que é ligada propriamente às águas e principalmente às nossas emoções. Hoje a gente vai falar sobre Iemanjá. Então, já digo para vocês que nessa fase do projeto eu tô bem emotiva e, de certa forma, com muita saudade já, mesmo que ainda não tenha terminado, mas já tô com saudade desses encontros e dessas conversas e das nossas aulas de dança. Mas sigo pensando muito baseada na filosofia africana, pelo menos das sociedades africanas, onde o tempo é cíclico, né? Então a gente finaliza esse processo para logo em seguida começar outro. Enfim, a gente tem um eterno retorno, não só dessas atividades, mas dessas experiências e desses crescimentos, desses aprendizados, na verdade, né? E, por fim, a gente acaba sempre se conectando de um jeito ou outro. E eu espero que também vocês tenham se sentido conectados em algum momento, que alguma narrativa tenha trazido alguma ideia, alguma provocação, algum questionamento interno, né? Porque é para isso que, na verdade, a gente entende as narrativas míticas, né? Para realmente pensar sobre um modelo, a partir de um modelo, a partir de uma situação, a partir de uma passagem, enfim, né? E o quanto essas figuras tão lindas que são as iabás, elas podem estar nos auxiliando nessa passagem, né? Desses processos. Então, hoje falar sobre Iemanjá é muito simbólico, principalmente para a gente estar vivendo num período de pandemia, né? Num período com grandes mudanças, com grandes desafios assim, que a gente está tendo que enfrentar, né? E não só desafios externos, mas muito internos também, né? Falar sobre Iemanjá é falar sobre emoção, é falar sobre emoção à flor da pele e principalmente o quanto foi importante, o quanto é importante, né, despertar a nossa sensibilidade, a nossa atenção para buscar uma melhor qualidade de saúde, né, buscar assim recurso para isso e também, principalmente, a importância de cuidar da nossa saúde mental. Então, passar por essa pandemia está sendo muito desgastante para muita gente, né? Cada um dentro das suas histórias, dentro das suas vivências, realidades, mas o quanto é importante dentro do possível a gente tá tentando manter, né,
né, e tentando cuidar da melhor forma possível da nossa saúde, principalmente da saúde mental. Então, falar sobre Iemanjá muito é falar sobre o nosso lado introspectivo, as nossas emoções, as nossas angústias também, né? Aquilo que a gente guarda dentro de nós, que muitas vezes a gente acaba não conseguindo lidar ou não conseguindo exteriorizar da melhor forma possível, né? Então, falar sobre Iemanjá hoje é um convite muito para pensar um pouco sobre nós mesmos, assim. É claro que nós estamos passando por várias iabás, a gente foi falando, né, o quanto que, por mais que elas tenham características diferentes, o quanto que vários pontos das narrativas acabavam ligando umas às outras, né? E que de certa forma não, e que como a gente também pode pensar no nosso dia a dia, quanto essas experiências também acabam nos ligando, né? Nossas amigas, nossos familiares, né? Nossas colegas de trabalho, enfim, as mulheres do nosso círculo de convívio. E que a gente acaba não percebendo, né? O quanto que talvez o que eu tô passando já foi sentido por uma conhecida, foi sentido, óbvio, de formas diferentes, porque somos múltiplas, né? Somos diferentes, mas enfim, o quanto que essas situações elas podem estar sendo compartilhadas. E a partir desse compartilhamento a gente cresce, né? Porque a gente divide um pouco da nossa angústia e aprende muito com a experiência dos outros, das outras, né? Então, a gente não vai fugir muito da proposta da oficina em si. A gente vai seguir falando a partir da obra Mitologia dos Orixás, do Reginaldo Prandi, mas é sempre um convite para que, se vocês conhecem uma outra versão da narrativa, né? Ou se conhecem outras obras que também tratam sobre Iemanjá a partir de outra perspectiva, fiquem muito bem à vontade para compartilhar comigo, para a gente poder estar trocando ideia também, mesmo que essa oficina encerre, e óbvio que ela vai encerrar, né? Que a gente possa continuar conversando e construindo juntas, né? A partir desse trabalho que para nós está sendo muito especial, certo? Então, hoje eu vou começar falando de uma narrativa que a princípio ela não, pelo menos no meu entendimento, ela não é tão conhecida, mas nos faz pensar sobre alguns aspectos assim, tá? E o título dela é Iemanjá dá luz às estrelas, às nuvens e aos orixás. Iemanjá vivia sozinha no Orum. Ali ela vivia, ali ela dormia, se alimentava. Um dia, Olodumare decidiu que Iemanjá precisava ter uma família. Ter com quem comer, conversar, brincar, viver. Então, o estômago de Iemanjá cresceu e cresceu, e dele nasceram todas as estrelas. Mas as estrelas foram se fixar na distante abóbada celeste. Iemanjá ficou solitária. Então, de sua barriga crescida, nasceram as nuvens. Mas as nuvens perambulavam pelo céu, até se precipitarem em chuva sobre a terra. Iemanjá continuava solitária. De seu estômago, nasceram então os orixás. Nasceram Xangô, Oiá, Ogum, Ossan, Obaluaê e os Ibedes. E eles fizeram companhia a Iemanjá. Então, essa narrativa, quando encerra, parece que a gente fica esperando, sabe? Mas, nossa, só isso? Será que é só isso? Mas eu trouxe ela pra gente pensar um pouquinho sobre aquilo que nós geramos, né? Aquilo que nós criamos dentro de nós, aquilo que nós semeamos e principalmente, como é que me fugiu a palavra? Sempre fugindo da palavra, né, dona Karina? Vamos terminar a oficina e ainda assim uma colega tem que me mandar depois. Não era tal palavra que tu queria falar, mas é mais ou menos isso. Mas o que a gente vai distribuindo, diríamos assim, pelo caminho, né?
Então, pense, Iemanjá estava sozinha ali, de acordo com a narrativa, e Olodumare, o Deus Supremo, tem então um dó, diríamos assim, dela, né? E resolve pensar ou criar uma família para ela, possibilitar que ela tivesse uma família. E o mais interessante é que ela não gera filhos ali no útero. Aqui diz estômago. E o que será que o estômago pode estar representando? Dizem, né, assim, agora sem conhecimento de causa nenhum, tá? Só mesmo o que eu li por aí. Que, na verdade, o órgão da emoção seria o estômago, né? E não o coração sendo um músculo. E que o estômago, sim, estaria totalmente ligado às nossas emoções. Então, pensem vocês, que a partir do que ela sente, a partir desse órgão, ela tem as estrelas, nascem todas as estrelas do céu. Vamos pensar que, será que ainda assim ela continuaria sozinha? Será que gerar todas as estrelas e as estrelas seguirem o seu caminho, o seu rumo, a sua missão, né, de se espalhar pelo céu e brilharem? Será que realmente deixaram ela sozinha? Ou seguiram e cumpriram o que elas tinham que realmente fazer? Karina, primeira viagem da primeira viagem do episódio, começando agora. Mas no sentido de que é que quando a gente expõe, quando a gente exterioriza ou coloca um sonho para funcionar, coloca uma meta, bem sempre a gente consegue controlar tudo, né? Nós criamos alguma coisa, nós entregamos alguma coisa para o mundo, né? Nós geramos um sentimento, uma ação, e ela simplesmente segue o rumo, segue o percurso que ela tem que seguir. Então, vamos pensar, por mais que Iemanjá tenha gerado as estrelas, ela ainda assim não ficou sozinha. Ela ainda assim tinha as estrelas. A ligação dela com as estrelas não acabou se rompendo só porque elas não ficaram junto com Iemanjá. Então, né, nessa minha pequena viagem agora, eu fico pensando no quanto que o medo de perder algo, o medo de não ter o controle sobre algo, acaba nos impedindo de realmente viver uma situação, né? Ela não continuava solitária, porque ela ainda assim teria as estrelas. Ela gerou as nuvens. As nuvens foram cumprir o seu papel, foram cumprir a sua missão. Ainda assim, ela teria as nuvens. Então, não pensem que, no meu entendimento, não é porque algo não está nas suas mãos que você não vai ter mais ligação, poder, vínculo. Isso eu digo, sei lá, não com coisas, mas até mesmo com sentimentos de pessoas, né? Não é porque aquela amizade que a gente falava quase todos os dias acabou dando um tempo, ou sei lá, cada um vivendo as suas questões, os seus problemas, que você não vai mais poder contar com aquela amizade, que aquele amor vai esfriar. Não, são situações e situações. Existem momentos e existem casos, sim, que a gente acaba se afastando, que a gente não consegue mais lidar, né, da mesma forma que nós lidávamos com pessoas próximas e tudo mais. E por fim, essa amizade acaba se desgastando ou, enfim, apagando. Mas ao mesmo tempo, a distância não quer dizer ausência. Então, de nada adianta conviver com pessoas e situações todos os dias e ainda assim essas pessoas e essas situações não te completarem, né? Ainda assim você não se sentir abraçada, você não se sentir acolhida por elas. Então, vem muito em contra essa ideia, tanto das estrelas quanto das nuvens, né? Mas não era muito bem isso que eu queria falar, no sentido de que apesar de que essas duas criações seguiram a vida, né? Seguiram as suas missões. Olha eu com a palavra missão hoje bombando nesse episódio. Mas
do estômago de Iemanjá também saem os orixás, né? Também sai Xangô, Oiá, Ogum, Ossan, Obaluaê e os Ibedes, cada um com a sua missão, cada um com as suas características, com as suas qualidades, com seus defeitos, com a sua essência. E aqui na narrativa, o Reginaldo Prandi nos conta que estes fizeram companhia para Iemanjá. Então também fico pensando, né, naquelas pessoas próximas e que nem sempre elas vão estar conosco todos os dias, mas ainda assim elas podem se fazer presentes na nossa vida. Ainda assim a gente pode estar encontrando essas pessoas, né, esses anjos, esses amigos, essas nossas almas irmãs que muitas vezes a gente acaba encontrando na metade da vida, né? Porque eu acho que não tem tempo certo para fazer muita coisa, ou não tem tempo exato para estar alcançando, né, cada coisa da nossa vida. Eu acho que é um caminhar, é um trilhar, e a partir do momento que a gente está nesse movimento, as outras pessoas também estão, e é uma bênção quando a gente consegue se encontrar e poder estar vivendo, né, tudo aquilo que se tem para viver. Eu acredito muito em destino. E para mim nada é coincidência. Claro, de novo, viagens de Karina, né? Mas quando eu falo sobre Iemanjá, e aqui principalmente, né, que ela gera não a partir do útero, mas do estômago, então tem muito essa representação da emoção, realmente. O quanto que falar sobre Iemanjá é falar sobre tudo aquilo que nos move, o nosso interior, os nossos sonhos, os nossos planos. A Iemanjá é dona do Ori, né? É dono da... como se fosse assim o nosso... a cabeça, não é nem a cabeça e nem o cérebro. Como eu explicar para quem não conhece muito sobre religião afro-brasileira? Mas pensar como se fosse o nosso DNA espiritual, nosso Ori, a nossa ligação com a nossa missão espiritual, diríamos assim, né? Enfim, mas a gente pode continuar falando depois sobre isso. Mas Iemanjá teria essa missão, né? Existem pessoas que contam o seguinte, olha que interessante, que se a gente colocasse desde o período de concepção de um bebê até o nascimento, olha todos os orixás que estariam cuidando dessa criança. Olha que interessante, assim. Então, Bará, que é a energia do começo, né? A energia propriamente sexual, o esperma e tudo mais, se funde com o Oiá, com aquela energia da paixão, do fogo, do tesão, né? E ambos, beleza, que geram ali a fecundação. Então, esse óvulo fecundado começa a criar uma casinha no útero. Começa a gerar ali o bebê, né, o feto. Esse útero, ele vai ser protegido por Oxum, mas também por Iemanjá, pela água que protege, né? O líquido amniótico, né? Como se fosse assim um bercinho para esse bebê. Então, essas duas Iabás vão estar presentes nessa proteção, nesse cuidado para que esse bebê se desenvolva bem, né? Então, no momento que está para nascer, né, esse bebê, Ogum, ele é responsável pelo corte ou pelo nascimento propriamente da criança. Mas aí é Iemanjá que segura essa criança quando ela nasce. Então, como se assim pegasse, né, segurasse a cabeça dela para que o neném nascesse. Karina, eu não entendi muita coisa, mas é como se imaginássemos assim, que independente da forma com que uma criança nasce, a mãe já está ali junto, no momento que ela vem ao mundo, né? É a grande mãe realmente, é como se fosse a nossa, sei lá, parteira espiritual, talvez. É a minha segunda viagem do episódio, tá? Mas é realmente para imaginar, para tentar criar essa ideia na cabeça sobre ela e o quanto que ela vai estar presente desde os primeiros momentos da nossa vida, né? Então,
Iemanjá representa muito isso. Essa grande mãe que vai nos acompanhar desde crianças, desde o nosso nascimento, até, enfim, o momento de voltar à matéria original, enfim, voltar para a terra de Nanã, né? Voltar para a lama, para o pó. Então tem muito disso, assim, dessa questão cíclica também, né? Que Iemanjá está presente. Em várias outras narrativas, gente, aparece Iemanjá assim como a mãe, aquela que protege os filhos, aquela que se vinga quando sente um filho prejudicado, né? Quando vê o seu filho prejudicado. Então ela também representa a nossa emoção como desmedida, assim, como algo que a gente também não consegue controlar, como inconstante. Então a gente pode estar pensando em emoção como realmente as ondas do mar, né? Aquela que vem ou em forma de ressaca, ou em forma de maré cheia, e daqui a pouco se recolhe, ora mais calma, ora mais turbulenta, ora água límpida, ora aquela água, né, com mexida, aquele chocolatão, mas para pensar realmente nessa nossa emoção como algo que vai ser de uma forma diferente a cada minuto, né? Como a gente vai acabar, sei lá, cada experiência é uma, e cada dia é um, e cada momento é um, e a gente não consegue ser sempre de um jeito, sempre de outro, né? Nós vamos estar reagindo de acordo com o nosso momento, de acordo com o nosso dia a dia, o nosso agora. Então o Iemanjá vem muito para nos ensinar sobre isso, assim, sobre a questão realmente da emoção, né? Enfim, a ideia de falar sobre ela nesse dia a dia, assim, é principalmente para fazer uma ligação, inclusive, com as religiões de matriz africana. Olha que interessante. Todos os anos tem-se a crença de que uma divindade, um orixá, ele é regente do ano. Em que sentido? De que a energia dele vai estar mais aflorada, né? E pelas características dele, a gente pode estar cultuando de uma forma mais direta e principalmente pedindo bênçãos, né, proteção, conselhos, para que aquela energia mais aflorada nesse ano possa estar respondendo na vida dos filhos, na vida de homens e mulheres. É claro que nem todos os terreiros têm a mesma divindade como regente do ano, né? Então, determinada casa pode cultuar tal orixá em 2021, né, como regente, assim como outras casas podem cultuar outro orixá. Então, não existe uma regra universal, assim. Mas, de uma forma geral, esse ano, 2021, é regido por Iemanjá. Então, olha que interessante pensar sobre o quanto que essas situações que a gente vem vivenciando, elas nos convidam a ter um maior cuidado com os nossos planos, com os nossos planejamentos, com o nosso lado mais emoção, né? Sobre a questão mesmo de entender as nossas limitações, entender as nossas angústias. É bem aquela ideia de saúde mental que não é frescura, não é bobagem. Entendam, gente, o limite de cada um de vocês. Não é porque, sei lá, o fulano aguenta mais, o fulano tá passando por tais situações e talvez se ele passasse pelo que eu tô passando, ele não ia reagir assim. Gente, não comparem dores, não comparem angústias, não comparem situações. Cada um sente de uma forma, cada um tem o seu limite, e entendam e procurem ajuda sempre que vocês se sentirem fragilizados, se sentirem perdidos, confusos, angustiados, né? Eu acho que esse ano, claro, desde o início dessa pandemia, mas principalmente esse ano, assim, nos fez perceber que não é normal tá vivendo assim numa angústia, numa cobrança,
dia a dia, né? Então, realmente entender qual que é o nosso limite, entender o que é sonho, o que não é e o que é cobrança. Entender o que passa na nossa cabeça, né? Buscar essa ajuda, buscar esse entendimento e esse acalanto, assim, né? Para nossa vida. Então, Iemanjá é um convite para isso, né? Para procurar entender esse movimento das águas que acaba acontecendo dentro do nosso coração. Ou, como diz a narrativa, dentro do nosso estômago, né? Então, existem outras narrativas, mas olha que interessante essa daqui também. Seguimos na obra Mitologia dos Orixás. Iemanjá nomeada protetora das cabeças. E olha só, a ideia de cabeça mesmo, como toda essa construção que a gente faz interna, né? Dos nossos planejamentos, sonhos e anseios. Então, houve um dia em que todos os deuses deveriam atender ao chamado de Olodumare para uma reunião. Iemanjá estava em casa matando um carneiro, quando Leba chegou para avisá-la do encontro. Apressada e com medo de atrasar-se e sem ter nada para levar de presente para Olodumare, Iemanjá carregou consigo a cabeça do carneiro como oferenda para o grande pai. Ao ver que somente Iemanjá trazia-lhe um presente, Olodumare declarou: Aioió ori dori re. Quer dizer o quê? Cabeça trazes, cabeça serás. Desde então, Iemanjá é a senhora de todas as cabeças. Então, realmente é pensar sobre o quanto essa ideia de Iemanjá tem a ver com emoção, tem a ver com cuidado, tem a ver com proteção e preocupação, né? Então, novamente, se nós podemos ajudar os outros, se nós podemos buscar entender os outros, ter mais empatia pelos outros, antes disso, esse movimento tem que ser por nós mesmos. Então, temos que nos cuidar, entender os nossos limites, entender aquilo que não nos faz bem, até que ponto a gente pode estar aguentando, né, certas situações, para daí, a partir daí, conseguir ajudar alguém dentro das nossas limitações, dentro das nossas possibilidades, certo? Então, novamente, quando a gente não tá legal, não tem como ser muleta de ninguém. Iemanjá nos ensina no sentido de que, primeiro, nós temos que cuidar da nossa saúde mental e ajudar sempre que for possível as demais pessoas, mas sempre cuidando de nós primeiro, tá? Talvez não tenha tido muito a ver com essa ideia da segunda narrativa, mas é pensar que ainda assim, né? Ainda assim é interessante fazer essa ligação sobre Iemanjá como uma grande mãe que cuida de todos, mas que também cuida dela primeiro. Então, a gente está aí na vida, né? A gente está aí na nossa rotina, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, para viver coletivamente, sim, de forma harmoniosa, sempre que possível, sim. Mas primeiro esse cuidado, esse olhar, essa proteção tem que começar por nós mesmos. Certinho? Sejamos primeiro, né, donas da nossa própria história, cuidando da nossa própria vida, para aí depois fazer um movimento de olhar para o outro e poder estar auxiliando e poder estar indicando um melhor caminho ou indicando um ombro amigo ou um braço para que o outro possa se apoiar, né? E que a gente possa trilhar juntos o caminho escolhido, certo? Então, falei, viajei algumas vezes, mas era para trazer essa ideia de Iemanjá como uma grande protetora, grande mãe, aquela que lida e aquela que nos entende realmente, né? O que passa nesse turbilhão da cabeça de um ser humano, de uma mulher, de um homem, enfim. É ela que vai nos entender realmente como uma mãe que acolhe, como uma mãe que ensina e que dá carinho.
Certo, povo? Eu espero que tenha feito sentido para vocês. Eu ainda vou fazer mais outros episódios, né, de uma forma mais geral para fazer um encerramento, mas hoje diretamente a gente encerra para falar sobre Iabás, né, sobre Iemanjá, e eu espero que vocês possam ter se sentido acolhidos por essa energia e também por mim, de certa forma, né, trazendo um pouquinho aqui do que eu conheço, um pouquinho que eu sei sobre as Iabás, sobre esse universo afro-religioso tão lindo e tão rico. Ok? Fiquem bem, cuidem-se e até mais.